Dias. Penso que podemos dar início a mais uma reunião de Câmara, desta feita do dia 30 de junho de 2021. Temos uma ata para ser votada, ata do dia 22 de junho. Leram a ata, pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Antes da ordem do dia, alguns dos vereadores querem intervir. Tenha a bondade de ser a vereadora Célia e depois a vereadora Vera. Desde já cumprimentava o Sr. Presidente, os senhores vereadores, estimado público que nos vê em casa. Trazia aqui, vinha referir no dia do município, nomeadamente a inauguração da galeria dos presidentes da Assembleia e presidentes de Câmara pós 25 de Abril, de 74, a Galeria da Democracia. Dizer-vos que está realmente com grande qualidade, com muito bom gosto, um extremo bom gosto. Acho que devia ser facultada a visita ao público, respeitando todas as medidas de Covid, e deixava aqui uma sugestão para o futuro pensássemos de fazer de forma com quadros interativos. Eu acho que era muito importante ter um pouco da história daqueles homens que passaram e que fizeram história no Concelho de Castro Marim. Em termos de futuro, era importante. Alguns deles eu não convivi, conheço pouco da sua história, e era importante termos algo mais daqueles homens que fizeram parte da história de Castro Marim. Depois trazia aqui também um assunto e deixar aqui o meu testemunho do quanto é importante a todos nós zelarmos para a parte do ambiental, pela imagem do nosso concelho, e trazia aqui, ontem foi falado em termos da Assembleia Municipal, precisamente da acumulação de monos e verdes junto aos contentores. Reforçava e dava-vos o exemplo de que eu já o sofri desse serviço. Pode não ser logo no imediato a recolha dos monos e dos verdes, mas ela acontece. Eu própria sou testemunho disso. Quero-vos dizer também que, inclusive neste momento, tenho alguma recolha desses materiais que não utilizo, alguns monos, e coloco no meu espaço da minha casa, e quando tenho a quantidade que justifica a Câmara ir lá buscar, telefono para os serviços, para o gabinete do município, e têm sido céleres nessa recolha. Portanto, deixar aqui o testemunho e também apelar para que todos em conjunto consigamos dar uma melhor imagem dos nossos concelhos, das nossas freguesias, também zelando de forma educacional para que isso não aconteça, ou aconteça em menor número. Dizer-vos que no aldeamento onde eu resido é lamentável ver o depósito, inclusive de frigoríficos. É uma coisa impressionante. E acumulam-se junto aos contentores. Portanto, é mais uma medida de prevenção, mais um alerta que nunca é demais. Ontem também foi dada uma sugestão pelo deputado Sr. Amândio, na situação de colocar os números de telefone do serviço de que a Câmara dispõe junto dos contentores. Eu acho que é uma boa solução também, é mais uma solução, porque muitas vezes as desculpas é que não se sabe onde é que se deve ligar, quando é que se deve ligar. Isso também seria uma forma também de mais uma forma também de facilitar a procura a esses serviços, tenho dito. Senhora vereadora Vera. Muito bom dia novamente, muito bom dia a todos os castromarenses que depois possam assistir a esta reunião de Câmara em casa. Aproveitando que a minha colega vereadora Célia falou sobre o dia do município, eu vou aproveitar também para dizer algo. Felicitar a cerimónia com glamour, bonita a sessão solene, quero-lhe já felicitar e dar-vos os parabéns, não sei quem é que organizou, mas, Sr. Presidente, e eu estou a 2-3 meses de saída e gosto que as pessoas também aprendam com os mais novos, e algo que eu tenho que lhe dizer é que numa sessão solene, em que nós temos de dar umas palavras para todos os castromarinenses, acho que é uma sessão bonita e tem que, no fundo, evidenciar também o respeito pela oposição e pela democracia. E usar palavras ou frases em que, no fundo, estamos ali a atacar a oposição, que com classe estão pelo menos 2 dessas pessoas, 3 dessas pessoas, sentadas, portanto, no mesmo metro quadrado que o restante executivo, acho que é desnecessário e peço-lhe, não sei quantos anos vai ficar por cá,
mas que seja, peço-lhe que seja a última vez, por uma questão de respeito para com a democracia, a política e para os novos políticos que possam surgir. Porque nós queremos é que as pessoas venham para a política, não queremos afastar as pessoas da política. Relativamente a outra situação que aconteceu, e isto é só um à parte, o Sr. Presidente já não gosta muito de mim e hoje, se calhar, não vai ficar muito a gostar. Mas é assim, eu não posso passar também de frisar que o elogiar publicamente perante tantas individualidades uma vice-presidente, quando o executivo é composto por 3 pessoas, e quero desde já deixar uma palavra ao vereador, com todo o meu respeito ao vereador Vítor Rosa, que tenho a certeza que ele, nos pelouros que lhe compete e nos serviços que lhe compete, também faz o seu melhor papel. E o que realmente eu queria questionar hoje é o seguinte, relativamente à envolvente à Casa do Sol. Portanto, foi desde sempre, e dito logo no início da obra, em janeiro, que nunca iriam cortar o acesso às garagens, portanto, dos envolvidos, dos moradores envolvidos, e que possam ser os principais prejudicados durante este espaço temporal da obra, que irá decorrer durante pelo menos 9 meses. A questão é que, de um momento para o outro, a obra arrancou novamente agora em junho, e uma semana correu muito bem, as pessoas continuaram a ter acesso às garagens, e na outra semana automaticamente cortaram. E a questão que eu coloco aqui é durante quanto tempo, portanto, as pessoas vão deixar de ter acesso às suas garagens, se é durante uma semana, um mês, está previsto os 9 meses, e é realmente a questão mais pertinente e importante que eu trouxe aqui, mas as outras é as críticas construtivas que o Sr. Presidente sabe que eu gosto de deixar. Muito obrigado, senhoras vereadoras. Se me permitem, eu responder já, independentemente dos vereadores quererem também dizer alguma coisa. A senhora vereadora Célia... olha, se quer que lhe diga, eu não sei, e gostava de ouvir a sua opinião também, eu acho que se calhar faria algum sentido estas reuniões de Câmara, em vez de serem no auditório vazio, passarem também para o Salão Nobre, porque de facto a envolvência daquelas figuras penso que nos valoriza e dignifica as reuniões de Câmara, se calhar podemos pensar nisso, se estiverem de acordo. Também não posso estar mais de acordo com o que a senhora vereadora Célia disse no que diz respeito à falta de educação física de alguns munícipes que sujam, que estragam a imagem desta terra e deste concelho quando há soluções para esses monos, para esses verdes. E, de facto, ainda por cima alguns tiram logo fotografias e promovem a má imagem de altura, particularmente no Facebook, e acho que é feio de estar a fazer isso. Acho que nós devemos dar imagem da nossa terra, uma imagem limpa. Porque repara o que se passa aqui, na minha opinião, passa-se nos concelhos todos, e no Algarve então, no mês de agosto, julho, situações destas há em todo o lado. Bem, senhora vereadora Vera, atacar a oposição. Repara, eu acho que toda a gente viu o que se passou nos 2 anos iniciais deste mandato, e de facto, aliás, hoje vem à reunião de Câmara um pedido de prorrogação de prazo do passadiço de altura. Na minha opinião, esse passadiço já devia estar feito há muito tempo, e eu recordo perfeitamente dos entraves, pode não gostar da palavra boicote, mas repare, eu lembro perfeitamente de uma reunião que tive com o engenheiro Mário Dias na Agência Portuguesa de Ambiente, à conta deste passadiço de altura. O senhor tinha dúvidas, e saiu de lá daquela reunião ainda com mais dúvidas. Portanto, e daí o atraso que houve, né? Esta obra já devia estar feita há muito tempo. Portanto, pode não gostar da palavra boicote, mas o entrave existiu, o boicote existiu. Pronto, e eu lamento que a senhora vereadora não goste, mas olha, e foi a única referência que eu fiz à oposição, em relação a esse boicote. Mas eu lamento, mas ele de facto existiu. Aliás, toda a gente viu, e não é por acaso que o resultado eleitoral foi o que foi. Senhora vereadora Vera, em relação à Casa do Sol, em relação a elogiar a vice-presidente, olha, se quer que lhe diga, eu tenho uma equipe fantástica na Câmara. Os meus vereadores,
adjunto, secretários, técnicos, secretariado, chefias. Tenho uma equipe fantástica, que trabalhamos bastante bem e temos reuniões quinzenais, muitas vezes semanais. Aliás, reuniões permanentes, a minha porta está sempre aberta, estamos sempre a conversar, a reunir. Mas é inquestionável que nesta equipe salienta-se, e pode não querer, pode não gostar, salienta-se a minha vice. Aliás, ela ontem esteve cá a representar-me na Assembleia Municipal e teve uma prestação que eu acho que foi fantástica. Pronto. Aliás, e já agora, já que falamos em Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal fez questão de mais uma vez, referir a minha ausência. Bem, eu vou retirar aqui para respirar um bocadinho melhor. E eu já expliquei variedíssimas vezes ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal a minha ausência. E a minha ausência deve-se, acima de tudo, por questões de saúde. E eu não me posso esquecer que a última Assembleia Municipal que eu participei, saí daqui com uma forte dor no peito. Como sabe, já tive 2 infartos esses provocados pelo stress autárquico. Quando para aqui vim, assisti a um clima de guerrilha horrível entre o PS e o PSD, com ataques constantes, ofensas constantes no Facebook. Fui ofendido, caluniado no Facebook. Aliás, na altura ainda não sabia que se podia bloquear as pessoas. Claro que a partir de uma certa altura bloqueei ali uma meia dúzia de rapazes e raparigas e agora já posso estar no Facebook à vontade. Porque na altura eu desconhecia que se podia bloquear. Agora, é inquestionável que faz mal, repare, ser ofendido numa Assembleia Municipal. Faz mal, perante a passividade do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. O Sr. Presidente esse que já disse várias vezes que não consegue gerir uma Assembleia Municipal do modo isento e imparcial. Meu Deus, um Presidente de uma Assembleia Municipal que não consegue gerir uma Assembleia Municipal do modo isento e imparcial. Eu não posso esquecer certos episódios que houve na Assembleia Municipal, que me fazem mal ao coração. Quer dizer, quando um senhor Presidente de uma Assembleia Municipal não permite, sabe que vai perder uma votação porque o PSD está em maioria. Ele não permite que um elemento da bancada do PSD vote porque lhe apetece. Isto revolta qualquer pessoa. Quando o senhor Presidente lesa o município em centenas de milhares de euros porque diz que tem que plantar alfarroeiras. Isto dá cabo da saúde de qualquer pessoa que leve isto a sério. Hã? A nossa saúde também já não está muito boa, Sr. Pois, mas penso que ainda não tiveram infartos. Aliás, isso quer que eu lhe diga. Isso quer que eu lhe diga. Aliás, a Assembleia Municipal merece todo o respeito mas preocupo-me mais com a minha saúde e com a minha vida. Repare, depois da gente morrer, eu dispenso bem as flores e tal. Eu quero é ser respeitado durante a vida. E é isso que não tem acontecido na Assembleia Municipal. Senhores vereadores, Vítor Rosa. Sr. Presidente, bom dia, Srs. vereadores, e quem nos ouve e vê depois por internet e público. Perdão. Há duas notas, acho que não alimentar determinadas circunstâncias, acho que não faz muito sentido. Da parte que me toca, e uma vez que a Sra. Vereadora teve o cuidado de frisar o meu nome, nós somos uma equipa e, portanto, não há aqui... Nunca me movi por estar um passo à frente ou um passo atrás. Movo-me por estar sempre ao lado da equipa que está constituída e é uniforme, e é constante, e é forte. Portanto, não me parece que eu próprio posso tranquilizar quem tem essa dúvida de que não me preocupa em nada colaborar com o Sr. Presidente e com a Filomena Sintra naquilo que é os desígnios deste Castro Marim, porque são pessoas de bem e pessoas com uma grande capacidade de trabalho. E fico muito honrado de fazer parte desta equipa.
sobre aquilo que é a presença nos órgãos e aquilo que é o respeito quando as pessoas se querem dar ao respeito e exigir respeito. Eu ontem, por exemplo, nós na Assembleia Municipal de ontem assistimos a uma agressividade em determinadas questões, normalmente relativamente aos resíduos, às redes de saneamento em São Bartolomeu, de um assunto que em todo me lembra o mesmo que se passou no Azinhal, não é? E quem está a me ouvir e que conhece o assunto do Azinhal sabe que eu faço com legitimidade, não é? Onde se fizeram as coisas mal feitas há 30 anos atrás, ou 40, e que depois, passado 30 anos, vem-se exigir que as câmaras municipais deveriam ter aquilo tudo em condições, pois deveriam ter feito as coisas na altura certa como deveria ser. Depois assistimos também a uma situação que foi eu quase que pareceu-me aquilo uma inquisição. Obviamente que a Assembleia Municipal tem direito a saber o que é que o Executivo faz. Agora, fazer perguntas insistentes sobre pequenos pormenores de todas as informações que havia sobre processos que estão a decorrer em tribunal ou nas instâncias judiciais do nosso país, de perguntas de pormenor que não trazem nada a quem está a ouvir. A maior parte dos membros da Assembleia, de certeza absoluta que não tem conhecimento do que é que se está a passar. Mas fizeram-se essas perguntas só para pontualizar. E aí a senhora Vice-Presidente defendeu-se muito bem. Porque às tantas, se fosse noutras legislaturas, o Sr. Presidente da Assembleia ficava sem resposta. E vocês sabem muito bem disso. E a senhora Vice-Presidente, com toda a calma do mundo, foi respondendo. Imaginem isso há 5 ou 6 anos atrás, há 7 ou 8 anos atrás. Não tinha resposta nenhuma. E, portanto, eu acho que as coisas são feitas por pessoas, e aí por isso é que eu trago este assunto aqui, porque me revejo perfeitamente na capacidade e na seriedade e, acima de tudo, na atenção que a Filomena tem nestas matérias, porque poderia não responder, mas fê-lo. E eu não tenho que a elogiar, porque ela é mulher suficiente para se elogiar, para se defender. Mas acho que merece um elogio. Não tenho que elogiar, não tenho que a defender. Mas acho que merece um elogio, porque se portou profissionalmente acima da média daquilo que é a democracia no nosso país. Só honrou os políticos. Sobre os monos e os móveis, já falámos muito. Agradecemos, obviamente, ao Sr. Amândio a simplicidade com que apresentou esta questão do número de telefone. Obviamente estávamos a pensar em desenvolver uma ação de comunicação com todos os preceitos técnicos e às vezes as coisas muito simples às vezes funcionam melhor. A idade é um posto nestas coisas e o Sr. Amândio, na sua simplicidade, acabou por dar aqui uma nota que se calhar até faz bastante sentido. Agora, de resto, quando as pessoas publicam que é uma vergonha à Câmara Municipal porque está cheia de monos, não, é uma vergonha às pessoas que põem os monos na rua. E aquilo que as pessoas deviam publicar é a vergonha que as pessoas acabaram de fazer nas casas da Alcaria, na altura, no Vista Real, e a Câmara, pois com essas informações, vai lá buscar. E ainda bem que a Câmara vai lá buscar. Agora, que é uma vergonha que a Câmara não recolha um móvel e 50 frigoríficos passado 2 horas de ter limpo. Isso não é vergonha nenhuma. Isso é uma capacidade de trabalho enorme. Dizer que em São Bartolomeu do Sul, a Algar, depois da nossa pressão sobre a rede de telecomunicações, que já retiraram os cabos da fibra óptica na sua passagem aérea, a Algar já retirou também os contentores daquele espaço ajardinado, daquele pátio central, portanto, que estavam frente aos bancos de jardim. Portanto, a situação foi reposta, já foi explicado porque é que aquilo aconteceu, sem a autorização nem conhecimento do município. Não é fácil a comunicação com a empresa Algar, uma vez que também esteve em processo de alteração
daquilo que é o representante dos municípios no Conselho de Administração e a situação resolveu-se, está resolvida, passamos para outra. Pronto, é isto que eu tinha para dizer, Presidente. Sra. Vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. Vou começar por esclarecer a obra da envolvente da Casa do Sal. Terei que o fazer aqui, dado que fiz ontem à noite na Assembleia Municipal, mas estamos perante um órgão distinto. Estávamos cá todos, mas por respeito a quem nos ouve, a envolvente da Casa do Sal, como sabem, iniciaram os trabalhos e tiveram que haver ajustamentos do projeto consensualizados entre o projetista, o empreiteiro e o dono de obra, que é o município. E, tal como anunciado, retomaram os trabalhos. É certo que temos que fazer um esforço e vou pedir à equipa de fiscalização para minimizar o impacto e o constrangimento das pessoas que vivem ali nas zonas mais confinantes com a obra. Tentámos manter aqui um corredor de acesso para que o café virado aqui para o parque de estacionamento pudesse funcionar, o retiro dos amigos, que toda a zona de estacionamento tivesse mais ou menos libertada, que não fossem feitos estacionamentos indevidos que dificultassem a circulação, mas de facto há ali meia dúzia de casas que têm que penso que a Vera conhece melhor do que eu, por uso próprio, que é mais difícil compatibilizar. Portanto, eu vou pedir um especial cuidado à equipa de fiscalização para que, sempre que se possível, minimizar aquela zona ou facilitar o acesso daquela zona às casas, dizer que é preciso alguma resiliência por parte da população local e de quem nos visita dos constrangimentos gerados na obra, mas as obras são mesmo assim. É preciso sermos tolerantes, irmos falando, ninguém sabe mais do que ninguém, às vezes um particular até pode ter uma solução melhor e nós estamos disponíveis para ouvir e ajustar planos de circulação, planos de utilização, mas a obra agora, se tudo correr bem, se Deus quiser e se estivermos cá todos, irá prosseguir o seu curso e teremos a falar de 9 meses de obra, sendo que esta parte de acesso às casas será minimizada. Os trabalhos estão programados para que seja feito, ou seja, libertados as frentes de trabalho que mais estão a criar constrangimento às pessoas, diretamente. Vamos ver se conseguimos, vamos estar atentos. Eu gostava de dizer, porque não gosto de defender o meu nome, mas há uma coisa que me incomoda profundamente. Há uma perseguição permanente à vice-presidente da Câmara de Castro Marim. E é nos comunicados do PS, há um Executivo, eu respondo pelo Executivo, o Executivo é atacado, eu defendo o Executivo e não defendo a Filomena Sintra, e defendo a Câmara, defendo os técnicos, defendo aqueles que considero e aqueles em que acredito, e há muitos erros que muitas vezes nós, o Executivo, levamos as responsabilidades, as primeiras responsabilidades, e nunca ouviram a Filomena Sintra dizer foi A, B ou C. Não faço isso. Agora, está aqui na audiência o líder do PS de Castro Marim. Fazem comunicados do Partido Socialista, é a vice-presidente, é isto, é aquilo, chamam-me tudo. Eu é que me sinto ofendida, sabe? Eu é que me sinto ferida, porque dedicar-me a Castro Marim como dedico, e depois levo isto sistematicamente. Se o Presidente fez uma distinção, agradeço, Sr. Presidente, e acho que não precisa, porque sinto no seu trato diário um carinho, um reconhecimento permanente. E isso incomoda as outras pessoas. Mas é este mesmo Partido Socialista que me elogiou pelo facto de eu ter sido convidado em setembro para Vice-Presidente da CCDR e achou uma pena eu não ter ido. Portanto, fui convidada, tinha competências fui elogiada, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal. E agora é mesmo a Vice-Presidente que permanentemente é sempre atacada, é porque defende o Executivo, é porque fala demais, é porque justifica. Nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, Vera. E o que eu sinto é que, se calhar, se não fizesse tanto, se não me dedicasse tanto a minha vida e se não me dedicasse tanto a Castro Marim, eu não incomodava tanto. Mas eu tenho esse defeito, eu sou uma pessoa muito focada no trabalho e não é ambição de poder. Gosto de concretizar, adoro concretizar, sinto-me feliz em concretizar e sinto-me feliz em estar em equipas que não me traiam. Este é o meu princípio. Quem me trai não está comigo ou eu não estou com essa pessoa, na minha vida pessoal, na minha vida profissional.
E sou assim. Já demonstrei sê-lo neste meu percurso político e fiquei isolada do grupo em que eu estava. E assim continuarei a ser. Não quer dizer que seja dona da verdade. Não sou, porque muitas vezes a gente muda de opinião. Já defendi intransigentemente alguém que depois tive que mudar de opinião sobre alguns dos factos que defendia de uma forma intransigente. Tal como Saramago dizia, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Eu se calhar tive que fazer, e sou capaz de assumir o quê e onde, e respondo por isso. Agora, nem na Polícia Judiciária, nem em lado nenhum, eu não me escudo em mais ninguém. Eu defendo, não é Filomena Sintra. Eu, por exemplo, fui ouvida em 45 processos de uma queixa que chegou à Polícia Judiciária. Nenhum daqueles processos visava a Filomena Sintra. Mas eu também não me escudei em nenhum deles. Estudei-os todos. Levei uma pena com elementos sobre todos eles. Porque é assim, porque defende a Câmara, defende os técnicos, defende a estrutura que trabalha. Agora, quando se sente que podem não haver boas motivações, bons princípios, seja de quem for, da minha família, da equipa onde trabalho ou dos que me são menos conhecidos. Sei que às vezes perco com isso, mas eu acho que no fundo não é perder. E assim procurarei ser e continuar a ser. E agradeço ao Sr. Presidente o reconhecimento, que eu sei, e o Presidente é daqueles que fala sempre e permanentemente na equipa. Eu sou aquelas pessoas que, quando faço uma partilha sobre qualquer ação, eu promovo a equipa, seja a política, seja os técnicos mais envolvidos, aqueles que é possível fazê-lo, porque outros haverá, e não é possível porque não têm essas redes sociais. E, portanto, é assim, eu sou, como sabem, funcionária da Câmara Municipal, embora nunca tivesse exercido, não sei qual é o meu estado da carreira neste momento, mas eu considero todas estas pessoas meus colegas e penso sempre que no dia a seguir posso estar na posição contrária. Eu gostaria que me respeitassem com o meu respeito, não me motivem vingar-me de ninguém me pode acusar de nada. Acusam, mas não conseguem demonstrá-lo, porque eu não perco tempo nisso. Não perco, provavelmente, fruto de uma educação muito cristã, com reflexões profundas, e que foi feita uma caminhada. Hoje sinto que deveria ter, às vezes, falar menos. Ontem na Assembleia Municipal, a dado momento, achei que não tinha que saber mais, porque aquilo parecia um tribunal, uma inquisição. Eu estava ali e tinha que explicar processos que eu nem tenho que perceber aqueles temas. Pagamos a juristas, acompanhamos, faço fé no que está ali escrito e, portanto, a dado momento, eu já não sabia mais. Porque me custa que, se muito sabe, mas o saber não é nenhuma luz pessoal ou particular. Estudo muito. Eu ainda não fui à praia, eu passo o fim de semana a estudar. Eu ainda não fui. Estas coisas são percursos que estão ao nível, ao alcance de cada um. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas particularidades. Gosto de saber, gosto de acompanhar, gosto de concretizar. Adoro sentir que Castro Marim está ao nível dos melhores. É pequenino, tem dificuldades, mas está ao nível dos melhores. Tem potencial para estar ao nível dos melhores. Os funcionários da Câmara fazem coisas extraordinárias, motivados, liderados. O dia do município, um dia simples, mas que tentámos trazer alma. E a sala de sessões, por acaso desconhecia a história, mas sempre me chocou aquele palco que ali estava. Porque é que era aquele palco numa sala de sessões? Afinal, aquilo ainda era do tempo da ditadura. Pois olhe, tive a coragem de pedir para tirar o palco, porque aquilo não fazia sentido. Agora, a galeria que eu gostaria que esclarecesse, não fui eu que eu tratei da galeria, tratei do acompanhamento da obra e da alteração da sala de sessões, e dizer que até nem gostaria que isto fosse feito neste momento, mas sim na semana a seguir às eleições, por vários motivos que não interessam aqui. Mas também compreendo, é uma proposta do Sr. Presidente da Assembleia, que em boa hora aceitou não fazer-se a galeria aqui na biblioteca, mas sim nos espaços de conselho, e reconheceu, e eu também lhe agradeço por isso. Agora, tenham orgulho, é ter uma vice-presidente que se dedica, eu acho que é o que nós... É o reconhecimento que me podem fazer. Agora, elogiarem quando é para sair daqui para ir para um cargo de vice-presidente nomeada. Como sabem, até foi uma decisão apoiada pelo PS da região.
e pelo PSD, e depois, a seguir, comunicados, e a vice-presidente, e fala muito, e explica, e vamos lá ver se ela fala. E estamos a falar de pessoas eleitas. Ninguém se deve dizer que a Filomena Sintra é uma pessoa e a vice-presidente é outra. O presidente da junta é uma pessoa e o senhor A, B e C são individuais. Não, como nós somos quem somos e temos que representar essas funções. E eu, sinceramente, deixa-me triste e magoada essa perseguição, essa necessidade de estar sempre a calcar a vice-presidente da Câmara. Não precisa. Mas isto é de agora. Já foi no outro executivo, quando tínhamos o vereador Nuno, e eu recordo bem, nunca fiz nenhuma queixa sobre esses comunicados ofensivos, porque são, até fanfarrónica me chamaram, uma série de coisas, e depois, é assim, quem não se revê deve dizer publicamente, eu não me revejo nestas declarações e nestas publicações. Não, ainda partilham e ainda ridicularizam. Isso a mim é que me deixa triste. Senhora Vereadora Célia. Bem, voltamos ao mesmo. Voltamos ao mesmo, já no fim de mandato, e voltamos ao mesmo. E digo-lhe uma coisa, Sr. Presidente, e permita-me que o diga, é a minha opinião pessoal, e permita-me que lhe diga que considero um desrespeito profundo para com as bancadas, principalmente com a bancada do seu partido, o facto do Sr. Presidente não fazer parte, não participar nas Assembleias Municipais. Tenho o direito de dizê-lo, tenho o direito a contestar e contesto. E volto a dizer, e não há desculpas para a parte da saúde, porque nós também assistimos, Sr. Presidente, não é só a sua palavra que vale, nós também assistimos, e digo-lhe mais, o senhor não vem às Assembleias Municipais, e é a minha opinião, porque coloca a nu a sua incapacidade de decisão, de explicar os assuntos, do conhecimento que tem por este Conselho. Porque muitas vezes nós vimos, sinceramente, o papel ridículo que o Sr. Presidente fez de estar constantemente a solicitar à sua vereadora, à Vice-Presidente, que justificasse aquilo que o senhor tinha a obrigação de saber. Nós não somos detentores de todo o conhecimento, mas há assuntos mínimos. Quando um dos assuntos é as informações do Presidente, o senhor minimamente tem que saber o que lá está, o que está escrito e o desenvolvimento desses assuntos. É a minha opinião. Depois, sabe, eu também me sinto ferida, e tenho-me sentido ferida. Olha, eu, na minha vida política, fui muito feliz na Junta de Freguesia de Castro Marim, com outro Presidente de Câmara, sem apoios, é verdade, mas fui muito feliz. Fiz amigos, fiz um trabalho que a população reconheceu no momento, fiz um trabalho excelente, um trabalho gratificante. Saí ao fim de 4 anos, porque eu acho que nós não devemos estar eternamente nos lugares, devemos renovar e devemos dar oportunidade a outros com outras ideias, e felizmente a Junta de Freguesia de Castro Marim ficou muito bem assessorada e muito bem presidida pelo atual Presidente da Junta de Freguesia de Castro Marim, e disse-lhe que aí fui verdadeiramente feliz e senti-me reconhecida. Depois foi um mandato de 4 anos pacífico com o vereador Carlos Nobre, os senhores tinham a maioria, estavam à vontade, eram donos disto tudo, portanto, pouco interessava as nossas opiniões, pouco valiam, mas depois houve um cenário diferente, sabe, Sr. Presidente? O senhor fala da grande vitória que teve, e teve, é incontestável, teve, mas esquece que o autarca mais velho do país quase que perde a Câmara por 32 votos, Sr. Presidente, sabe? Para uma simples enfermeira que tinha pouca noção de gestão autárquica, mas foram 32 votos, sabe, Sr. Presidente? E o PS retirou-lhe a maioria, é verdade, mas isso não interessa dizer, não interessa para nada. E quando o senhor fala da forma como o Sr. Presidente da Assembleia Municipal preside às reuniões da Assembleia Municipal, pela falta de isenção, Sr. Presidente, eu fui vítima nestas reuniões de Câmara. E não esqueço. Não sou rancorosa, não sou vingativa, absolutamente nada, porque eu acho que a vida é muito mais do que a política, e felizmente a minha é bem preenchida. Mas, sabe, também me senti ferida aqui nestas reuniões de Câmara, injuriada por pessoas do público que o senhor não travou, porque estávamos
Tinha que só ouvir as pessoas. Era a democracia. Então a democracia aplica-se às reuniões de Câmara e não se aplica às Assembleias Municipais, Sr. Presidente. Qual é a sua democracia, afinal? Quando o senhor volta constantemente a dizer, e digo-lhe, esta cerimónia do Dia do Município foi espetacular, muito simples, mas com o glamour que eu falava, e tivemos o glamour nesta cerimónia, muito simples, mas com muita alma, com muito coração. Mas, lamentavelmente, o seu discurso foi igual ao ano anterior, porque o massacre está sempre constante, o senhor não sublimou essa sua situação, essa sua vivência, mas nós também vivemos num massacre, Sr. Presidente, num massacre constante, e continuamos a viver. Vivemos-lo no dia 24 de junho, novamente, quando já estamos em fim de mandato. Sr. Presidente, não vale a pena. Olha, eu já não sou candidata, portanto, não faço frente a ninguém. Posso ser noutros órgãos, nunca se sabe, mas não lhe faço frente diretamente. Portanto, pode ficar tranquilo, Sr. Presidente. Não vai correr o risco de ganhar por 32 votos, de certeza, porque a vereadora Célia já não vai concorrer aos órgãos da Câmara Municipal. E quero lhe dizer, gostava que o senhor trouxesse aqui, eu já estou cansada, sabe, de dizer o boicote isto é inacreditável, do passadiço. Eu gostava que o senhor trouxesse aqui a ata em que nós votámos contra. Curiosamente, o atraso do passadiço, se calhar, não foi mesmo da oposição, sabe? É que ainda hoje vê uma prorrogação graciosa. É curioso, é engraçado como se diz as coisas assim de ânimo leve, sabe? A única coisa que o Partido Socialista votou contra e eu assumo enquanto líder desta bancada do Partido Socialista, foi a praia fluvial de Odileite, que continua a afirmar que é um descalabro financeiro, que é um descalabro em termos de investimento para Odileite. E continua a afirmar, aí sim, votei sempre contra e votarei sempre contra. Agora, tudo aquilo que o senhor diz que foi um boicote, que foi um massacre, ajudou a ter a vitória que teve. É verdade, ajudou. Porque as pessoas acreditaram na vitimização, acreditaram que o povo... Sabe, olha, tenho aprendido imenso e acho que no futuro vai-me servir de lição realmente nós vitimizarmos, trazemos grandes dividendos. Foi isso que não soube fazer, nunca consegui fazer na vida. Tenho lutado sempre por aquilo que acredito e vou continuar a lutar por aquilo que acredito, num espírito de grande fraternidade. E lamento que seja assim. Lamento que tenhamos chegado quase ao fim de mandato e ouvir as mesmas palavras que... De vinganças, eu notei, sinceramente, em tantos anos de política, eu notei com a sua chegada, Sr. Presidente, isto tornou-se um tumulto, inclusive o PSD tornou-se um tumulto, e foi com a sua chegada, Sr. Presidente, porque antes podia haver conflito, PSD, PS, havia, isto é da vida, é da democracia, é da política, agora chegar àquilo que nós assistimos aqui, nas reuniões de Câmara, eu não me esqueço, Sr. Presidente, que eu fui ofendida, inclusive até fui pressionada profissionalmente, que é lamentável que isto aconteça, que isto só no tempo da outra senhora é que eu pensaria que isto podia ser possível, mas isto aconteceu, Sr. Presidente, e o Sr. Presidente sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar e a que é que eu me estou a referir, mas sabe que Castro Marim é grande. Castro Marim vale muito mais, e os castro-marinenses, do que todas estas politiquices, estas vitimizações. E é por aí que temos que olhar, sabe, porque os meus filhos são castro-marinenses. Eu não sou castro-marinense. O senhor também não é, a senhora vereadora também não é. Desculpe, eu sou, considero-me castro-marinense. Eu também me considero castro-marinense, mas não é nascida em Castro Marim, eu também não sou nascida em Castro Marim. Mas, sabe, os meus filhos são. E eu gostava imenso de ver este conselho, fosse com quem fosse, ter desenvolvimento. E vou dizer, ainda referir mais uma situação que eu referi e assumo. Era um orgulho para Castro Marim ter a senhora vice-presidente na CCDR. Era um orgulho. Fosse a senhora vice-presidente, fosse a vereadora Vera, fosse o vereador Vítor Rosa, qualquer um, num cargo de regional, era um orgulho para Castro Marim. E eu isso não nego, e eu disse, e eu assumo enquanto vereadora, enquanto pessoa, e direi sempre, porque não digo um dia uma coisa e outro dia outra, nunca o farei. Portanto, as críticas que referiu, que foram aqui referidas, não devem ser e não me encaixam, porque eu não fiz essas críticas que a revelam.
Agora, espero bem que estes assuntos tenham terminado. Eu tinha a expectativa de fazer um balanço, isto foi quase um balanço de um mandato, eu tinha a expectativa de guardar mais para o fim, de guardar mais para setembro, mas, efetivamente, a conversa proporcionou-se e levou a esta situação, mas eu continuo a dizer, viva Castro Marim, porque eu acredito em Castro Marim. Senhora Vereadora Vera. Eu vou ser breve, como sempre fui, e até porque sei que vocês têm o hastear da bandeira nas praias. Mas é o seguinte, só para vocês tentarem perceber qual é a visão de pessoas como eu que chegaram cá há 2 anos, do nada, e virem ser envolvidas num assunto e em problemas que estão no vosso passado. Vocês ouviram o que eu disse, felizmente que a reunião vai ficar gravada, certo? Eu não critiquei a vice-presidente, nem as suas competências. Vocês ouviram o que eu disse? E o que é que vocês foram buscar, que estão aqui há mais de meia hora? Vocês ouviram o que eu disse? Será que vocês comigo, uma política nova, aqui sentada durante 2 anos, não vão aprender a respeitarem-se uns aos outros? Eu disse, simplesmente, e sugeria que não ficou bonito, perante tanta individualidade, elogiar, em vez da equipa, somente a sua vice-presidente que estava atrás de si. E que se calhar tinha ficado bonito também dar uma palavrinha e elogiar o vereador Vítor Rosa. Eu disse mais alguma coisa, eu pus em causa aqui a competência de alguém, como se nós não soubéssemos, e o Executivo e Castro Marinense não soubesse quem é dos 3 que aí estão, o mais competente e o mais experiente. Senhora Vereadora Vera, desculpe estar a interrompê-la, não precisa falar de tão alto que todos nós ouvimos. Já interviu, Senhora Vereadora Vera? Já? Senhora Vereadora, deixe-me só responder aqui à Senhora Vereadora Célia. Senhora Vereadora Célia, querer refazer a história é muito complicado, sabe? É muito complicado. Uma história que, por acaso, toda a gente viu. Por acaso toda a gente viu, toda a gente se apercebeu, não, mas vê-se que ficou traumatizada com a tal eleição por ter perdido só por 30 e não sei quantos votos. Quando no fundo, esqueceu-se de dizer que o Dr. Esteves concorreu e teve 800 votos, foram os 800 votos que eram normalmente do PSD. Esqueceu-se de dizer isso. Bem, refazer a história é difícil, senhora vereadora Célia, porque toda a gente viu. Agora, e toda a gente viu o boicote. O boicote, pode não gostar da palavra, mas toda a gente viu o boicote. Agora, aliás, para já não falar naquele episódio lamentável da empresa municipal, que aquilo até me dá asco. O tempo e as energias que se perderam com aquilo. Agora deixe-me só fazer-lhe uma retificação, senhora vereadora Célia. A história do Centro de Atividades Náuticas da barragem de Odeleite, eu penso que a senhora vereadora Célia se recorda que nós acordámos com aquele Centro de Atividades Náuticas com a única diferença, que eram as piscinas flutuantes, que têm um custo mínimo. Nós acordámos, o PSD e o PS, representado pela senhora e pelo vereador Carlos Nóbrega, salvo ou não, pelo vereador Mário Dias, acordámos o Centro de Atividades Náuticas. Agora a senhora vir dizer que foram sempre contra, só estavam em desacordo com as piscinas flutuantes, que eram uma coisa que tem um custo mínimo. Senhora vereadora Filomena Sintra. Vera, todos nós temos que ter os nossos momentos de desabafos. E o que o Presidente disse, ainda bem que o Sr. Presidente publicou o seu discurso, disse que começou exatamente o meu agradecimento à equipa fantástica que me rodeia. E só fez uma distinção às capacidades de trabalho da vereadora, não fez mais nada. Agora, o que eu aproveitei o momento, e porque estava aqui o líder do Partido Socialista, que a Vera bem conhece, aqui na sala, é porque o que me custa há uma perseguição permanente, que me toca, que me fere, à vice-presidente. Eu lembro-me bem que é que o senhor Presidente da Assembleia Municipal
tentou incutir no Sr. Presidente da Câmara Municipal acerca da minha pessoa e dos meus relacionamentos. Eu não sou rancorosa, mas magoam-me estas coisas e por isso eu fico sentida e tento ser consequente. E quando se chega a esse ponto, para que o Presidente da Câmara, recém-chegado, não tenha confiança na Vice-Presidente, que também já era atacada com outro Presidente, é que, curiosamente, o ataque é sempre porque fez isto, porque fez aquilo, Se me disserem foi incorreta, aproveitou a Câmara a seu benefício pessoal, nada, pelo contrário. Estou em exclusividade, saí das empresas onde estava e não tenho mais nada. E se favoreceu a família, se favoreceu as empresas dos amigos, ninguém me aponta o dedo a esse nível. Os meus próximos são os mais prejudicados quando se refere a negócios ou alguma coisa ligada à Câmara Municipal. Quero dizer que o pai da minha filha era quem fazia a animação de verão antes de ser vice-presidente aqui em Castramarim. Era ele que fazia a animação das praias, foi ele que se propôs fazer a animação. Eu cheguei à Câmara, nunca mais essa pessoa fez uma prestação de serviços para o município de Castramarim. E já o fazia e foi quem implementou aqui, como implementou em Faro. E, portanto, às vezes nem a família compreende essa necessidade permanente de afastamento dos nossos interesses pessoais. E o que eu disse, Vera, é que sinto-me sentida, foi por esse reparo. A sessão correu bem, foi bonita, as músicas escolhidas pelo Miguel são daquelas que me tocam profundamente, sou uma pessoa que adorei esses momentos. Tivemos de forma amistosa, até na mesma mesa, a almoçar, e gostei bastante do ambiente que tivemos ali, tivemos a falar de coisas descontraídas. Agora, vir para aqui, fazer um reparo, tentar trazer areia para a engrenagem, as coisas são como são. As coisas são como são. Cada um tem os seus... Também fui sempre atacada ao longo deste tempo aqui e também nunca vi a vereadora defender-me. Porque aquilo, por exemplo, ontem estava a chegar o nível a que chegou uma abordagem na Assembleia Municipal. O Sr. Presidente da Assembleia não sentiu que aquilo fosse repreensível, mas obviamente que é repreensível. Eu não vou refazer ou não vou aqui traduzir o nível da linguagem que estávamos a chegar, porque não me revejo nela, nem sou capaz de falar assim, em circunstância nenhuma, nem na Câmara, nem no café. Ninguém ouve falar em determinados registros. E, portanto, só que às vezes penso, caramba, nós damos tanto, porque é que as pessoas estão sempre a ver que há uma segunda intenção? É da natureza humana, estamos ou não estamos? Agora, não querendo refazer a história e da vitimização, foram os 4 piores anos que eu tive no exercício destas funções, eu e o Presidente da Câmara, com certeza. Nestes 4 anos tudo aconteceu. Tudo aconteceu, desde uma extinção de uma empresa municipal, um governo minoritário, tínhamos de ter reuniões todas as semanas e à noite, que isso a mim muito me constrangiu pessoalmente pelas responsabilidades pessoais que tenho, mas tinha que vir, o ataque era permanente, não tínhamos competências, desculpe, não deu ainda para respirar, eu ainda não consegui tirar 15 dias de férias ou uma semana com a minha filha, tenho esse direito, e não é porque não quero, como alguém já me acusou. Não é porque não quero, é porque foi difícil e depois, quando a Câmara caiu, teve que ficar a Presidente da Comissão Administrativa, que era a única que podia assinar documentos em nome do município de Castramarim. Nem podia ausentar, não havia ninguém em substituição. Nada funcionava sem o Presidente da Comissão Administrativa. Porque foram vocês que quiseram. E ainda bem, em boa hora, e o Presidente teve essa ousadia, essa proposta, porque estes 2 anos têm sido anos de recuperação, até no relacionamento interpessoal. Nós hoje estamos aqui, penso eu, e que o sentimento é muito mais puro do que aquele que era que vivemos no governo minoritário, porque estávamos a alimentar uma guerra desnecessária que não era boa para ninguém, nem para quem cá estava, nem para a oposição. E depois... chegámos agora aqui, está ultrapassado, passámos para a frente. Agora, o tempo que se perdeu, e tal como foi dito, a água que passa uma vez não passa a segunda vez no mesmo sítio. E perdemos muito para Castramarim, oportunidades. E quanto ao passadiço, quero dizer, não votaram contra, foi retirado. Foram retirados os assuntos porque nós tínhamos que... Não podíamos trazer a proposta à Câmara enquanto não fosse discutida a altura do passadiço. E foi discutido na APA e com uma pessoa que tem o doutoramento
no estudo, evolução e monitorização dos sistemas do NAR, teve a discutir com um vereador da oposição que achava que sabia mais do que ele sobre a altura do passadiço, porque o passadiço foi uma vontade política face àquilo que se antevia que ia ser as obrigações dos municípios no futuro. Mas o desenho, o traçado, a altura, que nós às vezes também questionávamos se era muito alto ou muito baixo, ou se estava... Foi tudo consensualizado, partiu da base, não foi o projetista que fez, foi a Agência Portuguesa do Ambiente que andou ali no terreno a definir. Portanto, aí perdemos tempo e o acumular de todos os perderes tempos e daquelas reuniões e daquelas... Nós vivíamos... Tínhamos 5 dias úteis da semana. Tínhamos um dia de reunião de Câmara, algumas de 5, 6 horas. Depois, o dia a seguir, era para digerir. E depois passávamos outro dia a preparar a reunião seguinte com todos os assuntos que vinham à reunião de Câmara. Isso tudo trouxe delongas e na história do passadiço, verdade seja dita, que o CMU foi contra, foi assumidamente contra, o PS não foi contra, votou inclusive no empréstimo quadro e favoravelmente. No entanto, essa entropia, aquela desconfiança permanente fez com que se perdesse meses, tal como na envolvente da Casa do Sal. Tivemos que pedir à CCDR parecer sobre aquilo que não se pede parecer à CCDR, que é a compatibilização de um plano que está aprovado, que é para uma urbanização no campo de futebol, que eu quero saber quem vai ser o político que tem a ousadia de fazer uma urbanização no campo de futebol, mas é o que está aprovado, e portanto... essa compatibilização é que ou a desconfiança de que pudesse isso estar a ser comprometido, é que fez com que nos atrasássemos e tivemos dependentes de um parecer da CCDR. Foram todos esses tempos. A história, a falta de estudar a história, e eu sou uma grande defensora que os miúdos na escola têm que ter história, que é para ver se avançamos qualquer coisinha para a frente, porque a história ajuda-nos a não repetir os mesmos erros. E eu acho que se algum dia tiver em algum governo minoritário, camarário ou outro, e penso muitas vezes qual será o meu papel na oposição e de que forma devo exercer esse poder. É uma grande responsabilidade, acho que é uma caminhada. Eu aprendi muito neste novo cenário, é verdade, porque tive com o Dr. Estevães um mandato maioritário, onde na Assembleia Municipal só falava o Presidente da Câmara e o líder da bancada do PS, não havia mais ninguém a falar, praticamente, era o PS em contra-ataque com o Presidente da Câmara, de facto os vereadores não tinham necessidade de falar, era outro registro, e não percebia o que era o sentido da negociação e das pontes. Hoje valorizo muito essa parte das pontes, e aprendi isso com o Dr. Amaral, que chegou, e mesmo tendo a maioria na Câmara, procurou sempre que alguns assuntos fossem discutidos previamente. E, claro, quem vinha de outra escola, isso até gerou algum ruído. Acho que hoje, de toda esta nossa experiência que passámos, tanto a vereadora Célia como a Vera, eu, ou Vítor, ou qualquer um de nós, pensamos, ninguém é mais que ninguém. E se calhar juntos até construímos uma melhor solução. Só que tem que haver esse espírito verdadeiro, não para depois nos prejudicarmos uns aos outros. Isto já não precisa mais nada. Deixe-me só, Sra. Vereadora Célia, em relação à minha ignorância e à minha incapacidade, e se calhar até ao meu Alzheimer, dada a minha idade, repare, Sra. Vereadora Célia, de facto, eu não estava à espera que dissesse o contrário. Agora, deixemos o povo, essa é a sua opinião pessoal e é respeitável, mas deixemos o povo decidir quem é o mais indicado, o mais capaz para gerir os destinos deste Conselho. O povo já decidiu, e decidiu bem há 2 anos, e vai decidir agora em setembro, outubro, portanto, deixemos o povo falar. Sim, senhor. Mais alguma questão? Podemos passar então ao ponto número 1 da ordem de trabalhos. Informações, o saldo do dia de hoje cifra 100 operações orçamentais 3.653.788 euros, operações não orçamentais 1.327.774 euros. O ponto número 2, terceiro pedido de prorrogação de prazo gracioso da empreitada do passadiço de altura. Alguma dúvida em relação a este ponto? Posso para a votação? Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3, auxílios económicos. Primeiro ciclo, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 4, alteração à licença de operação de loteamento, processo número
0801-2021. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 5, cedência de parcela de terreno Rio Seco, processo número 0126-2021. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 6, operação de loteamento, cedência de áreas de terreno, compensação financeira. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 7, abertura do período de discussão pública da alteração do plano pormenor de terras da Verde Lago. Alguma dúvida? Tenha a bondade, Sr. Vereador. Em relação a esta matéria, portanto, nós já nos fizeram chegar todos os pareceres, que é da CCDR, da APA, portanto, em relação a esta situação, portanto, os pareceres estão em consonância, só, efetivamente, da CCDR, na página 18, há ali algumas condicionantes que nos levam a abster-nos nesta matéria. Sim, senhor. Então, aprovado com 2 abstenções. Mas eu gostaria de dizer, vereadora, que aproveitei o momento para mandar todos os documentos para além daqueles que eram necessários para a discussão pública, mas como teria havido uma falta no processo anterior, portanto, aquilo não vai para a discussão pública, são documentos que não vão para a discussão pública, aqueles anexos todos, mas pronto, por uma questão de participação e conhecimento, foi por isso. E por isso também a nossa alteração de voto da última reunião para esta. Muito obrigada. Portanto, ponto 7, quem vota contra, quem se abstém. Ponto 8, abertura de procedimento concursal por tempo determinado para 2 assistentes operacionais, serviços gerais. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 9 e última, intervenção do público. Não sei se alguém quer intervir. Se não, vamos aprovar a minuta da ata. Pontos todos aprovados por unanimidade, exceto o ponto 7. Estamos de acordo? Agradeço a presença de todos e dou para encerrar esta sessão. Obrigado.